E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Espero que sim. Aqui é o professor Fabiano. Vamos lá para uma aula de fresamento CNC? Hoje a gente vai ver o que? A primeira aula, tá pessoal? Então, a gente vai fazer uma revisão aí, porque a gente já teve algumas coisas de CNC, né? Então, a gente vai fazer hoje o que? Uma revisão aí, então vou passar bem rapidinho aí os conceitos que a gente já viu na sala de aula, beleza? Vamos lá então, antes disso, vamos ver um vídeo aí? Bem pessoal, essa aqui é uma máquina, ela é 5 eixos, tá? A gente vai aprender a usinagem CNC mais para 3 eixos, mas aqui dá para a gente simplificar bem. Então aí tá o operador aí, né? Aí é o magazine, ele tá pegando as ferramentas lá, ó. Tá? Então é a troca de ferramenta. E aí vai começar a usinagem. Olha só o movimento que a ferramenta está fazendo, pessoal. Sempre no movimento que? Horário. Esse movimento horário é o movimento concordante, tá? A gente vai dar sempre preferência para o movimento concordante, tá, pessoal? E aí ele vai fazer uma furação. Aí ele tombou a mesa, né? Porque como se trata de uma máquina de 5 eixos, então ele tem essa possibilidade. Mas ele está fazendo a furação aí, ó. É uma furação simples, com a broca de centro. Aí tá o comando numérico dele, né? Com o programa e tudo. Agora, nesse caso aí, ele começou a fazer agora um corte diferente, né? Ele está fazendo um anti-horário. Tá, então ele está fazendo aí a usinagem. A gente vai aprender aqui, pessoal, o que? A programação manual, tá legal? Esse programa aí, ele foi feito o que? Ele foi feito num CAM, né? Chama OneCNC aí, ele colocou na descrição, né? Mas a gente vai aprender aqui fazer a programação manual e vai usar o simulador da Siemens para nos auxiliar nisso daí. Se vocês notarem, essa peça ela é presa numa morsa, mas além da morsa, a peça ela é presa num dispositivo. Então toda vez que você vai fazer fresamento, né, de CNC, você tem que desenvolver esses dispositivos, né? O pessoal tem que estar desenvolvendo esses dispositivos para você conseguir prender a peça. Tá, então aí está a usinagem. Aí está fazendo a interpolação circular, né? Que é o que? Esse contorno que a ferramenta dá. De novo ali, né? Nessa interpolação circular, ele não optou pelo corte concordante, mas com discordante. Novamente aí a furação. Tá fazendo ali só os cantinhos da peça, um detalhe. Nesse caso aqui, tá vendo, ó? Anti-horário, você tem um corte o quê? Discordante. Aí ele vai soltar, tá vendo a peça? Olha lá, agora a peça está presa no dispositivo, ele vai mostrar para vocês, tá vendo lá, ó? Ele tirou já do dispositivo, então aquela placa ali virou aquela peça. Beleza, pessoal? É um vídeo só de demonstração aí pra gente... Aí esse é o programa, né? Que é o CAM. Tá, pessoal? O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver, relembrar, né, alguns cálculos aí dos parâmetros de corte que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina, que é o que? O RPM e a velocidade de avanço. Tá? Esses são os dois cálculos que a gente vai relembrar aí, porque a gente vai estar sempre utilizando ele aí no decorrer da elaboração do programa. E também a gente vai ver o que? A subrotina. É uma subrotina do fresamento que a gente utiliza para fazer o nosso fresamento. Então a gente vai relembrar como é que faz essa subrotina. Tá legal, pessoal? Vamos lá então? É isso aí, vamos lá para essa aula aí que tá bem legal, hein? Bem, aí tá, pessoal, as duas equações que a gente vai utilizar bastante aí no nosso curso, que é o que? A equação da velocidade de corte, tá? A velocidade de corte, pessoal, relembrando lá, essa equação ela vem daquela mesma equação que a gente tem lá na física, né? Que é a velocidade média, que é o que? Lembra lá, pessoal? Velocidade média era a variação do espaço pela variação do tempo, tá? Então aqui você tem o que, ó? Esse π vezes o diâmetro é nada mais, nada menos do que a sua distância que você percorreu ali na peça, tá? Esse n aqui, que é o RPM, é uma medida de frequência, então aí está embutido o tempo,
Então, é o ΔS sobre ΔT. E você tem esse 1000 aqui para justamente você ajustar ali a sua medida, né? A sua medida. Porque você está em milímetros, como a velocidade de corte seria um número muito grande, você acaba passando ela para o quê? Para metros por minuto. Então, para você não colocar o diâmetro ali em metros, esse 1000 já está transformando ali o seu diâmetro milímetros para metro. Tá bom, pessoal? A outra equação que a gente vai ter seria o quê? A equação da velocidade de avanço. A unidade da velocidade de avanço é dada em milímetros por minuto. Tá? Depois eu vou abrir essas equações aí e explicar para vocês relembrar bem aí como é que funciona cada equação dessa. Tá? Então, são essas duas equações que a gente vai usar, porque a gente vai ter que determinar o quê? Qual que é o RPM que a gente vai ter que colocar lá na máquina, né? Isso se for uma broca, uma fresa e assim por diante. E também a gente tem que calcular qual que é o avanço ali que você vai ter que utilizar para tal ferramenta, para tal broca e assim por diante. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, coloquei aí um quadro aí para a gente relembrar lá na sala de aula, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, como que ele deduz aquela equação da velocidade de corte? Né, pessoal? Eu falei para vocês que a velocidade de corte ela é baseada lá naquela equação da física, né? O que você tem lá na física? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Tá? ΔS aqui é a sua distância percorrida e ΔT é o tempo que você demorou ali para percorrer aquela distância. Aí você calcula a sua velocidade média. Passando esse conceito aqui para a usinagem, o nosso ΔS é o quê? É o π vezes o diâmetro. Tá? E o nosso ΔT? O nosso ΔT é o RPM. Tá? Então, é o RPM. E aqui a gente tudo divide por 1000 aqui, ó. Todo esse termo aqui, só para a gente ajustar a nossa equação. Beleza? Bem, pessoal, por que a nossa distância percorrida é essa distância aí? Se você relembrar lá da matemática, você tem o seu círculo aqui. Se você pegar e abrir esse círculo, que é o quê? A corda, que é essa distância aqui. Qual que é essa distância lá na matemática? Vocês lembram? É 2πr. 2 vezes π vezes r. Tá? 2r é a mesma coisa que o quê? Que o diâmetro. Então, é uma coisa que o diâmetro vezes o π. Então, está aí a nossa distância da usinagem. Sempre na usinagem, pessoal, tanto no torneamento quanto no fresamento e furação, existe alguma coisa que está em movimento. Ou seja, a ferramenta, quando é fresamento e furação, ou seja, a peça, quando é no caso do torneamento. Então, você sempre tem um movimento circular, por isso que a gente usa o círculo, tá bom? Então, está aí a distância percorrida na nossa usinagem, que é aquela que vai colocar lá, seria o nosso ΔS. Beleza? O ΔT, então, fica o RPM. O que é RPM? RPM é o quê? É a voltas por minuto, né? Isso significa RPM, rotações por minuto. Então, esse por minuto já está embutido e o nosso tempo. Tá bom, pessoal? Então, por isso que a nossa equação da velocidade de corte é aquela lá. Então, essa equação é muito importante, tanto aqui no CNC, de fresamento CNC, quanto no torneamento, quanto também lá na usinagem convencional. Tá, pessoal? Então, ela é muito importante vocês ter em mente essa equação aí. Tá bom? Bem, agora, fazendo o exercício, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que calcular é o quê? Qual que é o RPM, tá? Então, na nossa equação, velocidade de corte é igual, né? π vezes o diâmetro vezes o RPM. Vezes o RPM. Tudo isso aqui divide por 1000. Por que a gente tem que sempre dividir aqui por 1000? A velocidade de corte, qual que é a unidade dela? É metros por minuto. Então, se do lado dessa igualdade aqui você tem metros, desse outro lado também tem que ter. Então, esse diâmetro aqui, para a gente não ter que transformar ele em metros, na própria equação, com esse 1000 aqui, a gente está transformando já o milímetros que a gente vai colocar ali em metros. Por isso que você tem esse 1000 aqui. Beleza?
Então, o que você tem lá? Então, pessoal, o que você tem? Você tem a velocidade de corte, que é 120. O π a gente pode usar aí 3,14. Quanto que é o diâmetro da fresa? 40 milímetros, está ali no enunciado. Esses dados, pessoal, normalmente você pega em catálogo, tá? Se for um exercício que você está fazendo, no enunciado tem que estar. Ou então você tem que ir lá no catálogo com o fabricante e ele vai fornecer esses dados aí para vocês. Vezes 40, vezes o RPM, que é o que você quer descobrir. Divide tudo isso aqui por 1000. O que a gente tem que fazer aqui agora? Multiplicar em cruz. Tá? A gente multiplica aqui em cruz. Multiplicando em cruz, você vai ter o quê? 120 vezes 1000 igual π, que é 3,14, vezes o diâmetro, que é 40, vezes o RPM. Vamos fazer a conta aqui, não é? Então, já, né? 120 vezes 1000 dá 120.000. Igual 3,14 vezes 40, 125,6 vezes o RPM. O que a gente faz agora? Passa esse 125,6 aqui para o outro lado dividindo. Quanto que vai dar? Vamos fazer a conta aqui. Então, fazendo a conta, pessoal, 120.000 dividido por 125,6. 955,41. Arredonda, né, pessoal? Não precisa colocar esse número quebrado. Então, 956. Esse é o nosso RPM. Bem tranquilinho, né, pessoal? Tá? Tá aqui o nosso RPM. Então, isso que a gente vai colocar lá no programa. Bem, pessoal, já calculamos o RPM. Agora, a gente tem que calcular o quê? Qual que vai ser o avanço por volta da fresa, tá? Porque, para você calcular qual que é o avanço da fresa, como é que é a nossa equação lá? É o VF igual vezes o F. Esse F aqui é o avanço por volta, vezes o seu RPM. Tá? Como você calcula o avanço por volta? Lembra que eu falei? No enunciado ou lá no catálogo você tem um avanço por dente, tá? Que é o FZ. Então, esse F aqui é o FZ, que é o avanço por dente, é o FZ multiplicado pelo número de dente. Vamos colocar o número de dente aqui de Z. Tá bom? Quanto que é o nosso avanço por dente que ele deu no enunciado? É 0,15. Então, 0,15 vezes... Quantos dentes ela tem, pessoal? 8. 8 dentes é a nossa fresa. Isso aqui vai dar o quê? 0,15 vezes 8, 1,2. 1,2 milímetros por volta. Beleza, pessoal? Então, a gente descobriu aí qual que é o avanço por volta. Agora é só pegar esse avanço por volta e multiplicar pelo RPM. Então, o nosso VF deu 1,2 vezes o nosso RPM, que é 956. VF igual 1,2 vezes 956. Aqui pode arredondar, tá, pessoal? Aqui também, vamos arredondar. Então, deu 1.147 milímetros por minuto. Então, esse vai ser o quê? O nosso avanço ali de usinagem, né? O nosso avanço da mesa. Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Bem simples o problema aí e fácil de fazer. Só para vocês relembrarem mesmo como é que a gente faz.
Beleza? Vamos lá então continuar. Bem, pessoal, uma vez relembrado como faz os cálculos aí, tanto de RPM quanto o avanço, aqui a gente tem o quê? Vamos relembrar lá o conceito da compensação do raio da ferramenta. Tá? Aqui na usinagem, fresamento, pessoal, é muito importante a gente estar compensando o raio da ferramenta. Diferentemente lá da usinagem de torneamento, porque lá, dependendo do seu perfil, dependendo da ferramenta que você usa, às vezes você pode passar desapercebido ali e nem compensar o raio da ferramenta, que não vai ter tanta diferença ali nas suas dimensões da peça. Agora aqui não, aqui a gente tem que realmente estar sempre compensando o raio da ferramenta. Então foi como eu falei para vocês lá no início do vídeo. Então toda vez que você faz essa usinagem aqui externa, nesse sentido horário, pessoal, estão vendo o mouse aí, ó? Nesse sentido horário, você está fazendo um movimento concordante. Então é um movimento que a gente tem que fazer de preferência. Tá bom, pessoal? Quando você está fazendo esse tipo de movimento aqui, é o G41, para você estar utilizando ali e estar compensando o raio de compensação, tá? Da ferramenta. Que é o quê? A compensação do raio à esquerda, tá bom, pessoal? Quando você faz a usinagem, agora no sentido contrário, que é o movimento o quê? Discordante, que seria no sentido anti-horário, aí você tem que usar o G42. Tá? Então você muda ali. Quando a usinagem é interna, né? Então se você está fazendo aqui, ó, na usinagem interna, o G41 vai ser o contrário ali do quando é externa, né? Porque o concordante aqui, quando você está interna, ele é no sentido anti-horário. Tá bom, pessoal? Então você continua usando o G41, só que agora no sentido anti-horário. E quando é interna no sentido horário, é o G42. Beleza? Então você tem que sempre saber ali se você está usinando, se a usinagem é interna ou externa, e saber se é concordante ou discordante, para você saber qual G que você tem que estar usando, se é o G41 ou o G42. Senão dá todo um problema aí, você sai totalmente das medidas da peça. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, relembrando como que é a estrutura do programa CNC aqui que a gente tem no fresamento. Vamos lá relembrar? Então você tem aqui, ó, G17. Você tem aqui, pessoal, ó, G17. O que era o G17? Era o plano, tá? Então aqui a gente vai trabalhar no plano XY, que é o G17. Lembra lá no torno? No torno a gente usa o G18, que é o plano X e Z. Como a gente está aqui no fresamento, vai ser o plano XY, então é o G17. G71. O G71 é as medidas em milímetros. Tá? Você pode ter a opção de trabalhar em polegada. Então, você coloca lá G71, porque a gente vai trabalhar a unidade em milímetro. G90, pessoal, coordenadas absolutas. Lembra que tem dois tipos de coordenadas? Tem coordenadas incrementais e coordenadas absolutas. A gente vai trabalhar aqui com coordenada absoluta. G94. O G94 é a unidade que você está trabalhando do avanço. Aqui, o 94 é milímetros por minuto. Tá? A gente viu que tem dois tipos. Tem o G94 e o G95. O G95 é milímetros por rotação. Aí a gente usa esse lá no torno, né? A gente dá preferência para esse lá no torno. Aqui, no fresamento, a gente vai usar o G94, que é milímetros por minuto. E o G40 é o que? Descompensação do raio da ferramenta. Todo no início do programa é bom você descompensar esse raio da ferramenta, porque por acaso alguém ativou ele e não desativou, então você desativa, porque você não sabe se é o G41 ou o G42 que está ativo. Bom? Aí você tem T01, você chama a ferramenta. Tá? No torno, você só chamava T01, a ferramenta vinha. Aqui no fresamento, a gente tem que ir em seguida do M06, que é a busca da ferramenta ali no magazine. Além de você selecionar ela com o T01, você tem que colocar o M06 ou M6 para ir lá buscar a ferramenta. Logo abaixo da ferramenta, pessoal, sempre, você nunca pode esquecer, você vai colocar qual a coordenada que você está trabalhando, 0 peça. Então, G54. Você pode trabalhar no G54, G55, G56, até 6 zeros você pode ter numa peça, né? Dependendo, aí você escolhe. Então, a gente vai usar aqui o G54 e você coloca sempre abaixo da ferramenta, porque toda vez que você troca a ferramenta, ele vai perguntar para você, né? Ele vai ter que saber definir, você tem que definir para ele qual o 0 peça que você está utilizando. Se você não coloca nada, ele vai assumir que é o G54.
Então eu usei aqui, ó, T01 e coloquei G54. Então ele sabe. Se depois eu chamar T02 e não colocar nada, ele vai continuar no T04. Ele vai continuar no G54. Isso é um problema se eu estiver trabalhando com G55, né? Porque aí ele volta para o G54. Beleza? Aí depois, o S é o quê? A rotação que a gente calculou. Lembra que a gente calculou lá? Deu 955 alguns quebrados. Então a gente arredondou para 956. M03 é o sentido horário da fresa. A maioria das fresas que a gente tem em broca, você trabalha no sentido horário, né, pessoal? Que é o M03. Aqui eu coloquei M08 e M09 aqui, é quando você liga um fluido e desliga o fluido. Na nossa máquina lá a gente não usa fluido, então a gente não vai usar, mas eu coloquei só para vocês saberem, né? Porque se um dia você pegar um programa lá e ver o que é M08, vocês lembrarem aí. Então você liga o fluido. T0, avanço rápido, lembra lá? Aí você vai para essa coordenada aqui, ó, -10, -10. Essa é uma coordenada de distância que você assume ali para até você chegar no seu zero da peça. Tá bom, pessoal? Normalmente, essa coordenada aí tem que ser pelo menos 2 vezes o raio da ferramenta, ou seja, o diâmetro da ferramenta. Então, eu coloquei -10 ali, que é o nosso diâmetro da ferramenta, nós vamos trabalhar aqui com um diâmetro de 6. Aí você vai em G0 e para essa coordenada aqui, Z2. Outra coisa importante, né, pessoal? Sempre primeiro trabalhar num plano. A gente vai no XY primeiro aqui, né? Então, se você está com a ferramenta aqui, primeiro você localiza ela aqui para depois descer. Porque se você coloca as 3 coordenadas numa única linha, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, né? Na diagonal. Isso aí pode bater a ferramenta em algum canto da peça e assim por diante. Então, primeiro você localiza em X e Y e depois você desce em Z. Então, eu aproximei aqui para Z2. Tá bom aqui? Aí eu vou para Z0, só que agora com avanço programado, G1. E é usando qual avanço? Aquele avanço que a gente calculou, que é 1147. Foi o que a gente fez. Aí está aqui a nossa subrotina. Né? A gente vai usar esse repeat. Então você coloca o repeat início, fim, que é a sua subrotina. E esse P igual a 5 é que ele vai repetir 5 vezes essa subrotina. Tá bom? Aí, depois que ele terminou essa subrotina, você levanta a ferramenta G0 para Z100, desliga o fluido se estiver ligado, né? E M30, que é o fim de programa. Então, pessoal, esse aqui é o programa principal. Tá? Eu coloquei aqui, ó, programa principal. Esse é o programa que vai estar ali de início. Aí, logo abaixo dele, vai vir essa subrotina. Tá? Essa subrotina é onde você vai colocar os pontos da sua peça. Beleza? Então, pensando aqui, pessoal, imagine que essa aqui é a sua peça que você vai fazer. O seu zero, ó, a gente coloca ele nesse cantinho normalmente, né? Você pode colocar o zero onde você quiser, onde você achar mais fácil. Supondo que o zero esteja aqui, então, nós vamos colocar -10, -10, vamos posicionar a fresa aqui, e aí a gente vai para esse primeiro ponto aqui, que é o 00, tá? Da peça. Voltando lá. Aí na sua subrotina, ela vai ter que ter um nome. A subrotina a gente coloca lá início e fim. É o nome da sua subrotina. Coloca início 2 pontos, aí o programa já vai saber o quê? O comando já vai saber que aquilo ali se trata de uma subrotina. Aí o primeiro comando que você dá na sua subrotina é o quê? É o incremento. Porque a gente vai repetir essa subrotina várias vezes, para dar várias passadas. Então o incremento, como você incrementa em Z? Você coloca lá Z igual a IC, que significa incremento, e entre parênteses aqui, ó, 0,7 milímetros. Então, nós vamos incrementar 7 décimos de milímetros a cada volta. Tá? Coloquei negativo aqui, por quê? É porque é um incremento negativo, então ele sempre vai abaixar ali no seu ponto da peça. Tá? Se você coloca positivo, o incremento fica positivo, então ele vai subir. Aí, pessoal, eu vou para o primeiro ponto da peça com G41. Usando compensação do raio da ferramenta, tá bom? No sentido horário, que é o sentido que eu vou fazer ali a minha usinagem. Então, X0, Y0, e usando esse avanço aqui que a gente calculou, que é o 1147. Tudo bem? E aí você vai colocar todas as coordenadas dos seus pontos, tá bom? Se vai ser G1, ou G2, ou G3, assim por diante. Depois, na segunda parte dessa aula, a gente vai fazer um exercício e aí vocês vão relembrar como calcula esses pontos, né? Como você determina esses pontos ali da sua peça. Terminou os pontos,
vou voltar para aquela coordenada lá, menos 10, menos 10, só que agora descompensando o raio da ferramenta. Aí eu uso o G40. E aí eu coloquei um F aqui, um F5000, que é o avanço mais rápido, porque como a ferramenta não está usinando, eu posso fazer esse movimento um pouco mais rápido. Não gosto de usar o G0 aí, tá? Mas você pode usar um F5000 aí para fazer um movimento mais rápido. E aí, fim, 2 pontos, que é a subrotina. Essa parte aqui, pessoal, do subprograma, ele tem que estar sempre abaixo do seu M30. Por quê? Isso aqui é uma confusão que o pessoal sempre faz. Porque se você não coloca ele abaixo do M30, se ele deixar aqui dentro do M30 aqui, né? Vamos supor que eu deixe ele aqui logo abaixo do repeat. Quando ele terminar essa execução aqui do repeat, ele vai passar por esse programa de novo. Então, por exemplo, se você mandou repetir 5 vezes, aí ele vai fazer as 5 vezes e vai passar de novo por ele, e aí ele vai fazer 6 vezes. E a gente não quer isso. Então, por isso que a gente coloca essa subrotina sempre abaixo do M30, porque abaixo do M30 ele não vai passar por essa parte. Ele só vai buscar esse programa lá, porque o repeat que busca, esse comando repeat que vai buscar essa subrotina. Caso contrário, o programa não lê nada que está abaixo do M30. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a subrotina. Espero que tenha ficado claro para vocês como a gente vai utilizar ela aí ao longo das aulas. Beleza? Então, essa aqui seria a primeira parte da aula, tá? A segunda parte da aula a gente vai fazer um exercício aí e vocês vão ver essa aplicação dessa subrotina num exercício que eu elaborei para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá então para a nossa segunda parte da aula.